fechar os seus olhos, a se concentrar, como Leda falou. Nós já entregamos, agora chegou o momento da gente receber do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, estamos aqui, Senhor, nesta noite, unidos e reunidos, para comemorarmos, Senhor, 7 anos do culto de oração da família. Eu sei, Deus, que foi Tu que instituíste esse culto aqui. Eu sei, Deus, que grandes coisas o Senhor fez através das orações e dos pedidos que aqui foram feitos. Eu sou uma testemunha, Pai. Quantos milagres eu pude presenciar e viver através desse culto de oração. Eu te peço, Deus, que se faça presente neste lugar, nesta noite. Fala conosco, Senhor. Não aquilo que nós queremos, não para acalentar o nosso coração, massagear o nosso ego. Mas, Senhor, fala conosco através da Tua santa palavra, aquilo que nós precisamos. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura de Jeremias, capítulo 1, e o versículo 12. Jeremias 1 e o 12. Que diz assim. Amém? Amém. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Pode sentar. Nos estudos, quando eu recebi o convite, a gente sempre pergunta: o que levar, Senhor? O que é que o Teu povo precisa? O que é que o meu coração precisa? E aí Deus me levava às Suas santas promessas. E é sobre isso que eu queria dividir com vocês nessa noite. Nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Nós podemos dizer que as promessas, biblicamente falando, ela é um ato do Senhor se comprometer conosco em relação a alguma coisa. Quando Deus promete, significa que Ele está se comprometendo com a gente em cumprir aquilo que Ele falou. E muitas das vezes, na igreja, a gente fala muito: promessas. Deus me fez uma promessa. E em toda a Bíblia tem promessas, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Lá em Números 23, vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria? Porventura ele diria e não confirmaria? Então esse versículo nos mostra que Deus, Ele é zeloso em Sua palavra. Ele, quando promete algo em nossas vidas, Ele cumpre. Amém? Amém. Diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento das promessas, mas um dos mais relevantes é nos aproximar do Senhor. Quando Deus ele nos faz uma promessa, a sua intenção principal é nos deixar de coração quebrantado, é nos deixar disponível, é nos deixar em uma posição de humilhação perante Ele. Porque quando Ele nos faz uma promessa, consequentemente, Ele nos leva a dias difíceis, para a gente aprender a estar preparado para receber a promessa. Então, tudo tem um propósito. Ele se relaciona conosco em todo tempo e em todo momento. Existem promessas incondicionais na Bíblia, que são promessas que independem da gente. Independente de tempo, independente de hora, de estação, independe do nosso comportamento, independe da nossa fé, como por exemplo a promessa de que Ele voltará. Mas também existem promessas condicionais, que são promessas que dependem da gente. É promessa que depende da nossa fé. Tem promessas que dependem da nossa postura. Tem promessas que dependem da nossa confiança no Senhor. Tem promessas que dependem das nossas renúncias. Então, será que estamos preparados e condicionados para receber as promessas do Senhor? Esse é um questionamento que nós podemos fazer. A palavra que sai da boca de Deus, ela tem um propósito determinado. Ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua palavra. A gente vai fazer algumas leituras sobre algumas promessas. Lá em Mateus 16,
18. Queria convidar a igreja a abrir a Bíblia. Mateus 16, 18. Revela uma das promessas mais importantes para a vida da igreja, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Esse versículo está no contexto onde Jesus está chegando em Cesareia de Filipe com os seus discípulos, e Jesus pergunta: quem é que os homens daqui dizem que eu sou? E eles começam a argumentar. Uns dizem que tu és isso, uns dizem que tu és aquilo. E Jesus indaga a seus discípulos: e tu, quem dizes que eu sou? E aí Pedro recebe uma inspiração do Espírito Santo e diz: tu és Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus responde a Pedro dizendo: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu queria dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. As portas do inferno, elas não prevalecerão contra a nossa vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a vida da tua família. Quando nós estamos aqui em um culto de oração, uma sexta-feira à noite, onde a maioria das pessoas estão literalmente buscando seus belos prazeres, vivendo conforme querem, nós estamos aqui na sexta-feira. Recordo muito, eu tenho isso muito presente na minha memória, da gente chegar aqui toda sexta-feira. Carnaval, São João, todo feriado, podia ter o que fosse, e estávamos aqui nas sextas-feiras. Porque o que nos movia era algo espiritual. Porque se fosse pela carne, nós ficaríamos em casa. Mas existia uma força dentro de nós que nos impulsionava a chegar até aqui. E através do poder do Espírito Santo, nós recebemos muitas bênçãos. Eu posso contar inúmeras, mas não dá tempo, né? Porque o tempo voa. Mas nós somos frutos do culto de oração. Amém? Amém. Como a igreja, ela não é só uma construção feita por mão de homens, existem obras espirituais para serem cumpridas na vida da igreja. E para recebermos essas obras espirituais, é preciso que a gente ande em espírito. Porque se a gente andar com os olhos carnais, elas não serão confirmadas. Amém? E eu queria falar algumas promessas. Como eu falei, a gente vai ler alguns versículos. Lá em João 5, 24. João 5, 24 diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Amém. Vocês entenderam? A vida eterna do cristão, a nossa vida eterna, ela começa através da fé. É necessário crer. E muitas das vezes nós somos muito inconstantes. Hoje a gente crê, amanhã, quando as coisas ficam um pouquinho mais difíceis, a gente não crê, a gente enfraquece um pouquinho e vai mancando, vai se arrastando. Bom que a gente vai, né? Mas o ideal seria a gente se manter firme na nossa fé, inabalável na nossa fé, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Essa promessa, esse versículo que eu li, é uma promessa de salvação. Cristo, ele nos livrou da condenação eterna. Nós já nascemos condenados, mas ele, com seu imenso amor e poder, ele nos livrou dessa condenação e preparou para nós, está preparando um lugar que mente humana nunca imaginou, que olhos nunca viram e que ouvidos nunca ouviram. Este é o lugar que Deus está preparando para nós. É por merecimento? Não. Mas porque Ele é rico em misericórdia. E Ele nos promete: se você crer, você estará salvo.
Se você crê, você saiu do jugo do pecado. Se você crê, você saiu da condenação e passou a adquirir a vida eterna. Irmãos, hoje a estimativa de vida é 80 anos, 90. Isso não significa nada a uma vida eterna. Isso, 80 anos, 90 anos, não é nada comparado à vida eterna ao lado do Senhor. Então, por que nós focamos tanto nas coisas do mundo? Por que nós nos preocupamos tanto com as coisas materiais e carnais, se não é aqui que nós passaremos a nossa eternidade? Nós passaremos a eternidade no céu. Então, nós precisamos trilhar um caminho que nos leve até o céu, para ouvir do Senhor: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai. Você já pensou você ouvir isso do Senhor? Então, essa é uma das promessas que Deus nos faz, promessa de salvação, e é necessário crer. Amém? Amém. Lá em Isaías 53, 4. Isaías 53 e o 4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Essa é outra promessa, é uma promessa de cura divina. A obra do Calvário, a obra da cruz, a redenção, ela foi feita de forma completa e plena. Então, através da obra do Calvário, além de nós sermos remidos dos pecados, também recebemos as curas das nossas doenças físicas e espirituais. Doenças que estão muito presentes hoje. Doenças espirituais hoje têm reinado nos consultórios, nos hospitais. Então, para essas doenças, Ele é a cura. Ele é a cura para as doenças físicas e espirituais. Ele é a cura para a depressão, Ele é a cura para a ansiedade, Ele é a cura para o transtorno do pânico, Ele é a cura para infarto, Ele é a cura para AVC, Ele é a cura para todas as nossas doenças. Mas nós precisamos crer, nós precisamos estar condicionados a receber essa cura divina. João 14, 27. João 14, 27 diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Amém. Essa é uma promessa de paz. O que é paz? Para o mundo, paz é uma ausência de guerra ou alguns momentos, pequenos momentos de prazeres. Se considera paz. Para nós cristãos, não. Paz é um estado. Independente do que esteja acontecendo do lado externo, o nosso ser precisa estar em paz. Eu vou dizer, uma das características do nosso Deus: Ele é o príncipe da paz. E nós estamos sobre o seu principado. Então, se estamos ansiosos, se estamos depressivos, se estamos angustiados, precisamos lançar sobre Ele todos esses nossos sentimentos. Porque Ele é o príncipe da paz e Ele quer nos dar paz. A gente não pode deixar que nada nos atribule. A gente não pode deixar que nada roube a nossa paz. Porque Ele se agrada daquele que tem paz. Amém? Amém. Mais uma promessa de proteção divina. Um versículo bem conhecido da igreja, Salmo 91, versículo 11. Salmo 91, 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Amém? Amém. Esse é um versículo muito conhecido da igreja, o salmo completo, né? O Salmo 91. E ele nos ensina que em Deus nós podemos desfrutar de proteção e segurança. Hoje a gente vive muito inseguro no mundo.
mas no reino de Deus nós podemos contar com a proteção dele. Mas há um detalhe antes desse versículo, que a seus anjos dará ordem ao seu respeito. Ele começa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, nós não podemos ser visitantes da presença do Senhor. Nós precisamos habitar. O que é ser visitante da presença do Senhor? É buscar a Deus quando a gente está só dentro da igreja. Igreja é serviço. Aqui nós estamos para servir uns aos outros e os que estão fora. Mas nós precisamos habitar na presença do Senhor. O que é habitar? É morar, é estar perto, é conviver, é ser amigo, é ser irmão, é conversar com Jesus no nosso dia a dia, para então Ele nos proteger. Essa é uma promessa condicional. É necessário que a gente habite, é necessário que a gente busque ao Senhor, é necessário que nós estejamos diante da sua face e Ele nos protege. Ele é o Deus protetor. Ele nos esconde em sua presença e nos livra de todo o mal. Quando a gente pensa que está desprotegido, quando a gente pensa que está inseguro, quando a gente pensa que está sozinho, quando a gente pensa que está sendo injustiçado, Ele diz: aos meus anjos eu darei ordem a teu respeito, para te livrar e te guardar de todo o mal. Onde você sair, onde você entrar, guardado serás, porque estás escondido sob as asas do Senhor. Amém? Amém. E a última promessa fica em Mateus capítulo 6 e o versículo 25. Mateus 6, 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Esse é um dos ensinamentos do Senhor e fala sobre a ansiedade, sobre a nossa busca incessante pelo amanhã, sobre a nossa preocupação exacerbada sobre o amanhã. E eu lhe pergunto nesta noite: porventura algum dia o Senhor já te abandonou? Responda para você, responda no seu coração. Porventura algum dia precisaste dele e ele não estava contigo? Nenhum dia, eu posso dizer, nenhum dia sequer Ele nos abandona. Nem um instante sequer Ele nos deixa órfão. Nem um minuto sequer Ele nos deixa desprovido. Estar nessa posição de cuidado do Senhor não significa que nós não vamos sofrer ataques do maligno. Muito pelo contrário, é aí que nós sofremos para tentar a nossa fé. Mas significa que onde quer que andarmos, Ele estará conosco. Por qualquer situação que passarmos, Ele estará conosco. Não sou eu que vou estar, quem vai estar é o Senhor. Nós somos corpo, alma e espírito, todos nós. Então com isso nós entendemos o quê? Que temos necessidades físicas, emocionais e espirituais. E nós precisamos andar com os três em harmonia. Nosso corpo não pode estar debilitado, o nosso emocional não pode estar constantemente abalado e o nosso espiritual não pode estar enfraquecido, porque Ele é quem está conosco. Nenhum Deus existiu nem existirá que possa estar em todos os lugares, que tenha todo o poder e que saiba de tudo. Mas o meu Deus está. Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é onipresente.
Então em suas mãos está todo o poder. Nele está toda a sabedoria. E Ele está em todos os lugares. Esses são os atributos, um dos atributos, alguns do Senhor. Por isso, Ele não falha. Ele não muda e Ele não erra. Diga para a pessoa que está do seu lado: Ele não falha. Ele não muda e Ele não erra. E não se atrasa. Tudo tem um tempo determinado no reino do Senhor. Mesmo que muita gente possa olhar para mim, para você e dizer assim: não vai dar em nada. Essa pessoa já está destruída. Essa pessoa já está derrotada. A família dela não existe mais. Nada é exemplo. Mesmo que alguém diga isso: você é um projeto falido. Aí Deus diz: não. Você é nação eleita. Você é povo santo. Você é adquirido. Você é filho amado. Então, ninguém tem esse poder de dizer isso para a gente. A gente repreende no nosso coração. Está repreendido em nome de Jesus. Amém? Amém. Mais uma vez, Ele não falha em suas santas promessas. Glória. Muitas promessas eu vivi aqui nesta casa. E uma das promessas que eu queria fortalecer hoje é que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Quando eu estava estudando hoje à tarde, Deus me trazia algo que eu queria repassar para vocês que estão aqui todo dia. Muita gente passa aí na frente e diz assim: como é que está sendo? Como é que vai ser? Aqui não dá em nada. 7 anos, 8 anos a igreja. Alguém disse isso há muito tempo. Como é que vai ser? Não tem finança, não tem muita gente, mas foi o Senhor que estabeleceu essa casa nesse lugar. Eu posso testemunhar, eu sou um testemunho vivo. Eu recebi muitas bênçãos ali nesse lugar. E eu sei que as portas do inferno não prevalecerão contra essa casa, contra a tua vida, contra a vida da tua família, porque enquanto você estiver aqui como igreja, unido e reunido, você vai desfrutar das promessas de Deus. Bota a mão no seu peito e diga assim: eu vou desfrutar das promessas de Deus, porque Ele é fiel e Ele zela sobre a sua palavra. Amém? Eu agradeço a oportunidade da mensagem. Estou muito feliz, eu já falei de estar aqui. Tenho muita saudade de todos, muita saudade de estar aqui, muita saudade de vocês, de congregar, E Deus é quem sabe do dia de amanhã, A gente não sabe, mas eu agradeço por ter sido muito amada aqui, muito recebida, E ter desfrutado de muitas promessas do Senhor. Então não duvida, eu não sei como você chegou até aqui nessa noite. Eu não sei se você saiu de casa dizendo: Deus, fala comigo hoje. Ele fala todo dia, viu? Só basta você ler. Se você abrir de um a outro lugar, de Gênesis a Apocalipse, Ele fala com você. Mas talvez hoje você disse: Deus, eu estou precisando de um acalento. Deus, eu estou precisando de uma palavra. Deus, eu estou precisando de um conforto. E eu quero te dizer, com o poder do Espírito Santo, que Ele renova as promessas na nossa vida. Deus se agrada das nossas famílias. Vamos orar mais pelas nossas famílias. Vamos fortalecer a cada dia esse culto de oração. Cada um que chega até aqui tem sua importância. Serve com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Mas é importante estarmos disponíveis para a gente viver as promessas de Deus. Amém? Amém. Vamos louvar. Glória.
Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de pé.